As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. A Polícia de Segurança Pública confirmou que irá realizar mais uma ação de fiscalização de velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar. Assim será neste dia 24 de outubro, a partir das 8 da manhã. Está em causa mais uma operação no âmbito da iniciativa Quem o Avisa. Refira-se que este mapa distrital fecha no dia 30 deste mesmo mês, pelas 8 da manhã, na Barreira Alva, em Torres Novas. O Salão da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo esteve completamente lotado, com cerca de 100 de pessoas, naquele que foi o primeiro passo para a resolução de um problema de décadas, a requalificação da Estrada Nacional 110 e respectiva envolvente desde São Lourenço até à rotunda para a zona industrial de Tomar. Para além da maior segurança que será conferida a peões, com a colocação de passeios, a obra irá adotar aquele troço com água e saneamento, iluminação, gás, entre outros serviços. Estima-se que esteja em causa um investimento na ordem dos 9 milhões de euros e pretende-se que o projeto se comece a transformar em realidade no primeiro semestre de 2025. A Hertz marcou presença nesta apresentação e falou com Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que apontou agora para a necessidade de chegar a acordo com os diferentes proprietários dos terrenos intervencionados, desde logo para evitar expropriações litigiosas. Este é um passo que achámos importante fazer, portanto, uma apresentação à comunidade, que no fundo antecede um contacto mais personalizado que depois vamos, entretanto, iniciar com, nomeadamente, os proprietários que são confinantes com a via, porque neste momento já estão identificados, portanto, em cada parcela, qual é a porção dessa parcela que vai ser preciso expropriar, aquilo, sendo que o expropriar é o processo, mas pode ser naturalmente a bem, por acordo, é o que mais desejamos, infelizmente é o que quase sempre tem acontecido nas várias obras que temos feito. Se não for possível a bem, depois então há um processo de expropriação por outras vias, mas, portanto, há esse processo que é preciso fazer. Em alguns casos será apenas uma pequena parcela de terreno, poderá haver situações, vai haver com certeza situações em que será necessário também demolir alguns muros, fazer algumas, e naturalmente depois o município assume a reconstrução do muro, desse muro no local depois apropriado, na cota que estiver apropriada em relação ao eixo da via. Este é o momento que antecede isso e claro, há aqui a possibilidade, não só hoje, de colocar algumas questões ou mesmo alguma sugestão, mas ainda uma fase em que, porque mesmo nós tecnicamente no município ainda vamos numa fase agora mais fina a avaliar uma outra questão, mas há esta fase, no fundo, portanto este é um projeto que está feito na generalidade, mas estamos agora na fase das especialidades em que cada uma das entidades que tem e deve pronunciar-se, estou a falar, por exemplo, da EPAL, porque vai ser necessário substituir a conduta de água que é ainda em fibra de vidro e, portanto, há que substituir toda essa conduta, as águas de Val do Tejo, porque se vai colocar o saneamento, a redes, porque toda a iluminação vai ser alterada. Enfim, há um conjunto de entidades que se vão pronunciar sobre a sua componente. E, portanto, há de facto aqui ainda um processo que ainda vai demorar algum tempo e onde, efetivamente, algumas afinações vão, com certeza, ser feitas. Augusto Barros era o rosto da felicidade. O presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que reside precisamente em Carvalhos de Figueiredo, não escondeu a emoção porque este problema de décadas está com luz ao fundo do túnel. Hoje é o início de uma avançada que esperamos que em 2025 a obra vá começar. Portanto, isto agora vai ter muitas voltas, vai ter muito contacto com pessoas para expropriação, para mentalizar as pessoas que, de facto, ao aderirem a este projeto, estão a aderir a uma causa que a gente há muitos anos anda a tentar. Há mais de 30, 40 anos que nós andamos a lutar por este, que é um fim que nós temos que ver que é a única estrada nacional de acesso à cidade que continua tal e qual que estava há 20, 30 anos. Não tem condições. Então nós temos as algarvias que foram retificadas a uma parte, temos a parte de 110 Norte que está impecável, e agora temos o nosso direito de termos também as nossas estradas com condições de todas as infraestruturas como deve ser. Talvez por sermos a última, desejamos que isto fique tudo como deve ser para bem de todos. Não é só nós já temos uma certa idade, mas é para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem cá mora e cá fica. Portanto, eu espero que esta obra
seja uma obra mesmo para arrancar e para arrancar de vez e que de facto hoje tenha o primeiro início de um bom sinal. Sim, eu acho que estou convencido que vai haver um bom senso, apesar de haver algumas reticências de alguma parte, de alguns lados, mas estou convencido que vai haver um bom senso, da grande parte, 70%, 80% vai haver bom senso, porque as pessoas estão fartas, saturadas de apanhar sustos nesta estrada. Não é só quem anda a pé, até propriamente de carro. Quem sai de uma passagem não tem condições, que vai para aqui ou para lá. Ora, portanto, acho que isto será um bem geral, será um bem para todos, e nem 1 metro ou 2 de terra que vai fazer falta, porque isso muitas vezes é um ditado de a terra é muita e a gente quer condições para viver. Sem condições não é uma vida, passa a ser um tormento, que é o que tem sido ao longo destes anos todos. Na apresentação do projeto, para além de Hugo Cristóvão, um registro para as intervenções do arquiteto Álvaro Manso e do engenheiro José Patrão, para além das infraestruturas como água e saneamento, gás ou iluminação, entre outras, o alcance das intervenções passa pela colocação de passeios com via ciclável num dos lados. Outra novidade irá centrar-se na zona de São Lourenço, desde logo com a criação de um miradouro junto ao Nabão, isto nas imediações da Capela. Foi Álvaro Manso que explicou aquilo que está projetado para esta área. Já José Patrão deu conta do que está previsto em traços gerais para o traçado entre São Lourenço e a rotunda da zona industrial, de onde se destaca a criação de 2 rotundas, uma das quais na zona de Valcabrito e outra precisamente na área do condomínio de São Lourenço. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Conselho Municipal de Segurança do Entroncamento esteve recentemente reunido para apreciar detalhadamente o tema da segurança na cidade, tendo merecido destaque um conjunto de situações que nas últimas semanas foram do conhecimento público e que contribuíram para acentuar a sensação de intranquilidade. Na ocasião, foi confirmado que a generalidade dos episódios registados resultou da ação de um grupo restrito de indivíduos que a PSP já identificou e que, entretanto, foram presentes a tribunal. Está em causa um grupo de 4 pessoas, 3 das quais já sob prisão preventiva. Em declarações prestadas à Hertz, o presidente do município do Entroncamento referiu que a situação de insegurança relacionada com este caso está em vias de ser totalmente sanada, uma vez que já foi emitido mandado de detenção contra o último membro do grupo. Jorge Faria referiu ainda a necessidade do reforço de meios da PSP para se evitarem outros episódios futuros. Está devidamente sinalizada pelas autoridades e que, ao longo destes meses, houve um trabalho profícuo no sentido de, como disse, identificar os autores, levá-los, apresentá-los a tribunal e o tribunal, o Ministério Público, desenvolver as demarches legais para que os mesmos possam ficar em prisão. Mas posso dizer que era um grupo muito, muito pequeno de pessoas devidamente identificadas, a maior parte delas ligadas a problemas de grande consumo de droga. Dessas 4 pessoas, 3 já estão em prisão preventiva nos últimos tempos, nas últimas semanas, e uma 4ª, com certeza que acontecerá o mesmo na medida em que o Tribunal já emitiu os competentes mandatos de prisão e, portanto, logo que for encontrada essa pessoa, será também, obviamente, detida em cumprimento das ordens do Tribunal. Pensamos que com isso todo este problema de grande insegurança que tem acontecido será muito diminuído, porque, apesar também dos meios exíguos que são conhecidos relativamente aos elementos da PSP, o trabalho foi feito no sentido dessas pessoas serem detidas. Nós continuamos atentos, continuamos também a solicitar, quer à Sra. Ministra da Administração Interna, quer à Direção Nacional da PSP, e ainda recentemente o fiz junto do Sr. Primeiro-Ministro, para que reforçarem o número de efetivos da PSP, mas enfim, os que estão fazem o seu trabalho e fazem-no com zelo. Insegurança no entroncamento. Já está identificado um grupo de 4 indivíduos responsável por grande parte dos episódios que têm levado a intranquilidade àquela cidade. 3 destes elementos estão já em prisão preventiva. O Tribunal emitiu mandado de detenção para o 4º indivíduo. Rádio Hertz. Informação.
Uma obra que ficará para a história. É desta forma que Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, avalia a intervenção em curso para a construção de uma nova escola Pedro Ferreiro, naquele que é um investimento na ordem dos 13 milhões de euros, verba financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Em recente entrevista na ERTE, Bruno Gomes, que até chegou a ser presidente da Associação de Estudantes daquela escola, fez um enquadramento de todo este processo, desde logo na intervenção em curso, que obriga a uma ginástica por parte da comunidade escolar, neste particular com a colocação de contentores naquele recinto para a substituição das salas, entretanto, demolidas. Nós temos metade da escola onde continua a existir aulas, a outra está a ser demolida, e temos também um conjunto de contentores onde parte dos alunos estão a ter aulas. E também gosto muito de dar conta disto aos pais. Eu no primeiro dia de aula estava à entrada da escola, porque se há coisa que eu gosto é de poder enfrentar as pessoas e explicar-lhes, e então estava lá conjuntamente com o meu executivo e com as chefias de divisão, também para explicar aquilo que era a gestão da obra, aquilo que era a gestão das aulas, e os próprios contentores têm melhores condições do que têm as salas de aula, porque estão equipados com ar-condicionado, têm as devidas condições, portanto, às vezes aquele impacto de ver um contentor não se reflete naquilo que são as condições diárias. Até ao momento as coisas estão a ocorrer bem, até com toda a sinceridade, acima daquilo que era a minha expectativa, e é um caminho que vamos fazendo com a comunidade escolar, com a direção do agrupamento, a quem também devo muito, no sentido em que estamos muito alinhados, e este início do ano tem sido positivo naquilo que é a estabilidade necessária. Por Ferreira do Zezer, uma obra que fica para a história. Bruno Gomes projeta a nova escola Pedro Ferreiro e não esconde a emoção. O homem de 41 anos que foi detido pela Polícia Judiciária acusado de ter violado uma jovem de 24 anos na localidade de Milagres, concelho Leiriense, fica agora sob prisão preventiva, precisamente até à implementação das medidas de permanência na habitação, cuja fiscalização do cumprimento será efetuado com o recurso aos meios técnicos de controlo à distância. O indivíduo responde por violação e ofensa à integridade física. Os factos ocorreram na noite 21 para 22 de setembro último, sendo que o Ministério Público, em esclarecimento, refere que se encontra indiciado que o arguido se abeirou da ofendida, empurrou-a pelas costas e forçou-a à prática de atos sexuais. De seguida, retirou o cigarro aceso que tinha na boca e apagou-o na parte interior da coxa esquerda da vítima. Rádio ERTE, a primeira a informar. Agora sim, é oficial. Já está permitida no Concelho de Tomar a realização de queimas de sobrantes. A Câmara decidiu antecipar o fim da proibição, que apontava para 31 de outubro, em virtude das atuais condições atmosféricas. Uma determinação que, nunca é demais recordar, fica limitada ao índice de risco de incêndio rural. Neste particular, a avaliação inferior a muito elevado. Ainda assim, tenha presente que é obrigatório solicitar previamente a realização de qualquer queima de sobrantes ou queimada através do número 808-200-520 ou da aplicação disponível no site do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e que as mesmas só podem ser realizadas após a respectiva autorização, reforça a autarquia em nota de esclarecimento. Em alternativa, poderá solicitar a autorização via telefone através do número 249-324-030 nos dias úteis das 9 às 17 horas, devendo identificar-se com o número de identificação fiscal e localizar onde será feita a queima de sobrantes. Acrescenta o mesmo texto. Mesmo com a autorização concedida, não se esqueça de estar munido de água e ainda de um telemóvel para o caso de o fogo se descontrolar por alguma razão. Coloque os sobrantes em diversos amontoados, evitando assim grandes proporções. Rádio ERTE, informação. O União de Tomar defronta neste domingo o Coruchense em jogo da 6ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os navantinos procuram assim dar sequência à vitória alcançada em Alpiarça na ronda recente e conquistar 3 pontos que lhes irá possibilitar subir na classificação. O adversário, esse, será complicado. A ERTE fará o relato deste embate a partir das 16 horas. Ainda na jornada deste domingo, registro para o líder Ferreira do Zezer, que recebe o Salvaterrense em jogo
jogo, onde é claro favorito à conquista da vitória. Recordar-se a classificação, na frente o Ferreira do Zezer, 15 pontos, segundo Fazendense com 13, terceiro Mação tem 11, quartos Torres Novas e Samora Correia com 10, sexto Cartacho com 9, sétimo Alcanenense com 7, oitavo Coruchense tem 6 pontos, nonos Abrantes e Benfica, Amiense, Glória do Ribatejo e União do Tomar com 5, 13º Águias de Alpiarça com 3, 14º Desentrocamento Atlético Clube, Oriense e Salvaterrense com 1 ponto. A jornada deste domingo, Ferreira do Zezer, Salvaterrense, União do Tomar, Coruchense, Mação, Cartacho, Torres Novas, Amiense, Fazendense, Águias de Alpiarça, Samora Correia, Abrantes e Benfica, Oriense, Entroncamento Atlético Clube e Glória do Ribatejo, Alcanenense. O Sporting de Tomar irá estrear-se neste domingo a partir das 18 horas na primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, naquele que será o arranque da competição. Os Leões têm a Sanjoanense pela frente, adversário que empurra o favoritismo para a formação nabantina. Pelo menos assim diz o recente percurso de ambos. Importa recordar que a Hertz fará o relato deste embate. Recordar então os jogos marcados para esta primeira jornada: Oliveirense Ribadave, Barcelos Porto, Candelária Murches, Sporting Hóquei Clube de Braga, Juventude Passense Benfica, Valongo Juventude de Viana e ainda o Sporting de Tomar Sanjoanense. Rádio Hertz, a primeira a informar. Espaço agora para a nota do dia, hoje com Guilherme Silva. O paradigma da atração e fixação de novas empresas, aliado à métrica do crescimento económico, está diretamente relacionado com a gestão estratégica implementada por qualquer município, independentemente do seu quadrante político. Consultando a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Tomar, relativamente ao Gabinete de Apoio ao Investidor, mais conhecido por Tomar Invest, é referido, entre outros aspectos, que se pretende reforçar a competitividade dos setores mais tradicionais e capturar investimento em novas áreas de atividade. Toda esta dinâmica aparenta ser a chave do sucesso para responder aos problemas económicos e financeiros do concelho tomarense. Porém, importa relembrar aos ouvintes os efeitos secundários associados ao fenómeno da desindustrialização decorrente nas últimas décadas, onde as economias minimizavam a exposição do peso da indústria no produto e no emprego. No concelho de Tomar, e sob o lema Trabalhar o presente e investir no futuro, o Tomar Invest parece romper ou até mesmo ocultar os problemas passados na indústria tomarense. Se não vejamos, no setor da madeira, a insolvência da Platex. No setor da metalomecânica e serralharia, insolvência da empresa Tonera. No setor do papel, insolvência da fábrica do Prado. No setor automóvel, deslocalização da Aral para Torres Novas. No setor tecnológico, fecho do escritório da Critical Software. Atualmente, a empresa Tema Home encontra-se em risco de insolvência, lutando para não ser mais um dos bastiões a cair em terras nabantinas. Ora, sem crescimento económico, o concelho não é viável. É fundamental colocar a economia local a produzir mais bens e mais serviços. Para isso, precisamos de um motor que não gripe nem ande aos solavancos. Não basta anunciar mudanças de nome, de zona industrial para parque empresarial, nem putativos investimentos de milhões que vão caindo em saco roto. Urge sim responder às necessidades das atividades já instaladas, reforçando o empenho em promover ações para atrair os jovens para o tecido empresarial, encontrando soluções que visem a qualificação e requalificação dos recursos. A nossa economia precisa de investimento e os investidores precisam de estabilidade e de previsibilidade. É difícil encontrar a resposta sobre como pôr a economia a crescer, mas a história económica indica-nos que não se devem descurar os acontecimentos passados e os impactos reais causados na sociedade. Votos de boa semana. Guilherme Silva aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.